O sertão não é uma terra fértil para a agricultura, mas é para livros. No século XX, alguns dos melhores romances brasileiros foram escritos sobre ele. O que faz o sertão ser tão fértil? O sertão, geograficamente, é a região mais seca, onde tem menor volume de água. Agora, contratoriamente, é a região mais rica do ponto de vista cultural, onde se realizam as maiores manifestações culturais, de onde saem os grandes poetas, os poetas que eu falo, poetas populares, os violeiros, os cantadores, os aboiadores, que fazem parte dessa cultura muito particular e muito tradicional do Nordeste. Qual que é a lógica? Por que o sertão é fértil em poetas e cantadores? Imagino que, diante das dificuldades, o artista se manifesta mais rapidamente, ou mais ricamente. Diante da falta de água, o cantador, o dono do gado, se punha a cantar. Cantava, rezava. Sabe que no sertão se reza muito. O sertão se reza por minuto. As procissões, as missas campais, que reúnem um número muito grande de pessoas. E aí aparecem os violeiros, quer dizer, a música, pelo menos, até onde eu possa constatar, é uma manifestação da dor e da seca, do silêncio. O sertão tem um silêncio que eu chamo, brincando em casa, de silêncio oco, porque não tem nenhum barulho. O silêncio da cidade, por mais que você fique em silêncio, tem sempre algum barulho por dentro do silêncio. No mato não, no sertão não. É um silêncio vazio, como se não houvesse nada no mundo. Existe uma literatura tradicional sobre o sertão? Sim, sem dúvida. A partir do grande livro, o grande ensaio brasileiro de Euclides da Cunha, a literatura quase no sertão quase se tornou uma manifestação espontânea, porque o sertanejo passou a ter quase uma obrigação de ser um escritor. Desde que eu comecei a viver, eu queria ser escritor. Você queria falar sobre o sertão? Já queria falar sobre esse assunto? Agora, eu tinha um problema muito sério, eu não concordava com aquele negócio de seca. Eu me lembro muito bem que uma noite eu estava em casa, com livros espalhados sobre a mesa, e gracilianos ali do Rego, e eu me perguntava assim, eu vou escrever sobre isso, sobre caveira, sobre pessoas morrendo de fome. Não, é tanto que eu não me tornei um sertanejista. Me tornei um escritor mais ligado à condição humana. O que me impressiona na literatura é a condição do homem, e não o seu conflito interior, e não o registro da seca, da pobreza, que, aliás, sempre me tocou muito. Já com 12 anos, eu não tinha disponibilidade para falar desse sertão, que é mais sociológico, mais antropológico. Não é o sertão, não é a vida interior. Eu estava preocupado com a vida interior. Fortaleceu muito quando eu conheci Ariano. A literatura sobre o sertão, ela fala mais sobre a condição meteorológica, sociológica, antropológica, ou fala mais sobre a alma do sertanejo? Não fala mais sobre, reiteradas vezes, sobre as condições geográficas e sociais, vamos dizer assim, da pobreza, da fome. Embora o grande escritor sertanejo, que eu acho, que é graciliano, é alagoano, mas viveu em Pernambuco, ele criou-se numa cidade pequena chamada Buíque, que já não é sertão, é Agreste, aqui perto. E também numa cidade lá perto de Salgueiro, a minha cidade não nasci, hoje chama-se São José do Belmonte. Na época tinha um nomezinho, Maniçoba, que era um nome horrível, mas chamava Maniçoba. Tanto é verdade que Graciliano afirmava que escreveu Vidas Secas a partir de um episódio de um cachorro morto a tiros lá em Maniçoba, que não é mais Maniçoba, é São José do Belmonte. E Graciliano viveu e compreendeu esse aspecto da vida sertaneja, que é uma vida seca, sem falatórios, sem manifestações de afeto, de carinho. Não, as pessoas são muito quietas. Você acha que a boa literatura do sertão é aquela onde o sertão está dentro do personagem? Eu também acho. Porque há uma literatura do sertão que estraga muito o sertão, que é a literatura folclórica, a literatura de manifestações puramente amadoras, sem grande qualidade artística. É aí que o sertão tem dificuldade de mostrar a sua grande qualidade. Então, qualquer manifestação artística boba
de um cantador de feira, que eu vi muito, esse eu conheci muito, de um violonista que tocava violão bem tocado, mas no mato, como coisa de gestos, trejeitos, molecagem, eu não gosto disso, não. Primeiro a escapar do retrato sociológico foi o Graciliano? Foi porque Graciliano era um erudito do mato. O Rio de Janeiro teve o maior susto com Graciliano, porque Graciliano apareceu primeiro como um prefeito do interior, do sertão brasileiro. E quando publicaram o livro dele, foi um espanto. Como é que um sertanejo publica isso tão bem? Só que Graciliano era um erudito que no sertão, naquele tempo, aprendia alemão, francês, inglês, através do reembolso postal, que é a internet de hoje. Então ele comprava discos, ele comprava livros em alemão, em francês e inglês, sobre os grandes autores. E quando ele apareceu no Rio de Janeiro, chegou lá, como se diz, amarrado, porque ele foi preso. E quando saiu, que as pessoas conheceram ele na livraria Zé Olímpio, naquele tempo da livraria Olímpio, congregava todos os escritores, de repente eles ficaram intrigados. Que cidadão é esse que a gente pensava encontrar um matuto enquanto um erudito? Porque ele era um estudioso. Ele não está a fim de copiar, de registrar o sertão como uma área geográfica, mas como uma área literária, de reflexão, de questionamento. Uma obra sobre o sertão tem sentido hoje, quando não existe tanta diferença entre o mundo urbano e o rural? Desde que não seja uma obra vinculada a uma fotografia do sertão, mas a uma interpretação. Se for a obra interpretativa, tem sentido. Se for a obra documental, copista, esse não faz nenhum sentido. Perde completamente o sentido. Como tem muita gente aí fora escrevendo, até bem, mas esquece sobre o sertão folclórico, engraçado, de puro registro literário, não vale a pena, está perdendo tempo. Se você interpreta, compõe um personagem a partir das suas preocupações universais, com certeza tem sentido, faz sentido. O enraizamento sociocultural tal, ele causa experiências psicológicas diferentes entre as pessoas que vivem no sertão e na cidade? Eu acho que sim, é claro que sim, né? Porque se você mora no Recife, ou mora em Paris, ou mora em Moscou, é claro que a sua percepção do mundo é muito diferente. Você mora no sertão, é outra percepção do mundo. O questionamento pode ser o mesmo, mas o comportamento, o desenvolvimento, a forma de fazer, de pensar e questionar é outra. Tem que se lembrar sempre, Toledo, que o objeto da obra de arte é a estética, não é o documento, nem a ciência. A obra de arte não é conteudística, ela é estética. Ela leva em consideração a beleza, que é o fim da estética. Então, vendo isso, há modificações completamente incríveis e novas. O Homem de Moscou e o Homem do Sertão são dois mundos diferentes, de forma que vale a pena uma obra, sem dúvida nenhuma. São formas de viver diferentes. O rótulo de pitoresco, de regionalista, incomoda o autor nordestino? Sim, porque para mim, por exemplo, incomoda muito. Porque o pitoresco e o regionalista são meramente conteudísticos, jornalísticos, não são literários. Não são... Se você me chama de pitoresco, você arrasou minha obra. Arrasou com tudo que eu fiz. Eu não sei, nunca fui, nem nunca serei. Você está lembrado que eu disse logo quando eu era menino, que eu vi o livro da minha mesa do meu pai? Eu digo, eu vou escrever sobre isso. Porque aquilo ali era uma coisa que não me interessava. Porque aí vem só o registro, como eu já repeti tantas vezes. Vem o meramente jornalístico. E o escritor nordestino quer o confronto com o mundo. Como é que o mundo sertanejo confronta o mundo moderno? Não é internet, não é, isso aí é leviano, isso aí é conteúdo. Não é o conteúdo que interessa. O que interessa é o comportamento, o questionamento diante do mundo. Você acha que tem dois sertões? Um verdadeiro e um mítico, assim, que construído pelas ficções e tal? Olha, vamos voltar àquela mesma briga de estética e sociologia. Porque tem o sertão real, que é o sociológico, e o sertão mítico, que é o estético. Esse é criador, esse reinventa. É tanto que se você encontrar, por exemplo, se você ler o Movimento Memorial, o documento que lança o Movimento Memorial, e o documento que lança o movimento regionalista, tem um verbo que para mim é fundamental. O movimento regionalista fala em cópia da realidade. O movimento memorial fala em recriar a realidade. Está aí o mítico, o sertão mítico e o sertão
O sertão mítico e o sertão verdadeiro, como se real, como se diz por aí afora. Porque não deixa, o mito não deixa de ser real, não. Ele só é reinventado, recriado. E aí é que está a grandeza. Quando o próprio Euclides da Cunha, ele reinventa o sertão através dos tipos, dos personagens, de maneira extraordinária. Por quê? Porque o conselheiro, ele reinventava o sertão. O conselheiro não copiava o sertão, que é a grande auxiliaridade do conselheiro. Antônio Conselheiro seduziu tanto, porque ele reinventava. Se ele fosse copiar, ele era nada mais do que um repórter ruim do campo. Seria uma coisa mais ou menos assim. E cada escritor, será que inventa um sertão próprio? Sabe? O do Guimarães é um, do Graciliano é outro. Com certeza, né? O sertão do Guimarães tem uma preocupação religiosa muito forte. Tanto que Augusto Matraca diz uma frase que é engraçadíssima, mas ao mesmo tempo documenta e registra o homem nordestino, sertanejo. Mas Augusto Matraca diz: eu entro no céu nem que seja na porrada. Você acha que esses sertões míticos, Ariano, Graciliano, Guimarães, o seu, eles têm alguma coisa em comum, no final das contas? Tem em comum o sonho da beleza, que move qualquer grande artista, qualquer grande escritor. Todo escritor é movido pela beleza, pelo sonho. Ele não é movido pela realidade. Se ele não quisesse confrontar a realidade, ele não é escritor. Por que nós somos escritores? Nós somos escritores porque não estamos satisfeitos com o mundo que a gente vive. Se a gente estiver satisfeito, não tem necessidade de criar outro. A gente cria outro porque não quer estar aqui. Isso é elementar, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse sertão mítico é o sertão dos sonhos, da beleza, do encontro com o eterno. Por isso que nós somos tão religiosos e tão místicos ao mesmo tempo, né? Até o Euclides da Cunha, que era tão materialista.